Olá, tudo bem? Será mesmo que Paulo pregou a sã doutrina? Será que a doutrina pregada por Paulo foi uma doutrina saudável? Porque algo sã ou são, se tratando de enfermidade, é algo perfeito, né? É algo sem nenhuma enfermidade. É alguém sem nenhum tipo de doença. Olha, aquela criança nasceu sã, nasceu saudável. Aquela criança está saudável, ela está sã. Mas se alguém tiver apenas uma gripe, essa pessoa está totalmente sã, está totalmente saudável? Não, não está. Está mais ou menos, né? Então não é uma sã. Ela não nasceu uma criança sã, ela não é uma pessoa sã totalmente. Não, ela é mais ou menos. Ela tem um pouquinho, ela tem alguma enfermidade. Ela tem alguma coisinha que não deixa ela estar plenamente saudável. O que é isso? Entende-se pelo que Paulo pregou. Então, muitos ficam arrotando, né? Ficam todo cheio de pose, falando que tem o dom de pregador, da sã doutrina, né, de Paulo. Mas quando você dá uma bisbilhotada nos escritos bíblicos, olha o tamanho aqui, ó, você nota inconsistências, você vê que tem alguma coisa que não está batendo, não está totalmente conectado com a verdade. Você vê que tem alguma coisinha que está um pouquinho diferente. E esse vídeo eu quero te passar isso, um vídeo curto. Será mesmo que Paulo pregou uma sã doutrina? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, no texto da NAA ou a NVI, que eu estou com os dois textos. Deixa eu ler na NAA. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, um pregador da graça, o que ele faz? Ele usa isso para falar mal dos padres, dos ditos pastores, dos ditos, né, bispos, daqueles que não se reúnem como igreja, daqueles que não fazem parte dos pregadores da graça. Então, os pregadores da graça usam muito isso para mostrar, para apontar o dedo. Olha aqui, tá vendo? O pastor pentecostal, ele está pregando fábulas. Porque Paulo aqui falava das fábulas do Antigo Testamento, dos mitos, né? E da mesma forma, nos dias de hoje, os pregadores fora os da graça são pregadores de fábulas. Mas e aí? Numa dessa daí, é sobre isso, nessas entranhas que os pregadores da graça se acham o último biscoito do pacote. Eles usam isso, mas espera aí. Por isso que me chamou a atenção. Mas Paulo, nas suas pregações de Romanos a Filemon, ali você vê que ele não falou somente para gentios, falou para judeus, falou para todo mundo. Bom, deixa quieto. Eu ia falar, se é que realmente Paulo falou tudo isso, né? Mas como está na Bíblia, nós estamos aqui analisando o texto bíblico. Então, eles usam isso para falar, tá vendo? Nós somos pregador da graça, nós estamos falando da sã doutrina de Paulo. Tudo bem, vamos ver isso aqui? Se os pregadores da graça têm razão sobre isso, em ficar apontando o dedo para os pregadores pentecostais,
para os pregadores católicos, para todos. Vamos ver se os pregadores da graça têm sentido? Quando você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, a imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, a madrasta, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Olha que sã doutrina, hein? Já sentenciou, coisa que nem Jesus fez. Jesus não sentenciou ninguém. Pelo contrário, Jesus veio trazer amor, compaixão, misericórdia e justiça. Mas aparece aqui Paulo apontando o dedo e sentenciando aquele homem que teve relação sexual com a madrasta. Calma que a coisa vai piorar. Versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Versículo 5. Que este tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que segundo está escrito, olha o que Paulo fez. Sentenciou e entregou aquela pessoa para os legalistas de Moisés, para os fariseus, para aqueles que tinham nas mãos os mandamentos, para sentenciar aquela pessoa, para condená-lo. Porque lá em Deuteronômio, lá em algumas passagens, a lei de Moisés mandava matar quem praticasse um ato desse. Isso é sã doutrina? Isso foi uma doutrina saudável? Como que, se fosse a pregação da sã doutrina, como é que Paulo iria usar as leis de Moisés para tal coisa? Se Romanos capítulo 10, versículo 4, assim está escrito, e foi dedicado isso a Paulo, foi apontado isso como Paulo dizendo, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, se o próprio Paulo falou que o fim da lei foi Cristo, como Paulo usaria da sã doutrina, da doutrina do ensinamento saudável, para usar a lei de Moisés para condenar aquela pessoa? E aí? E essa contradição? Pregador da graça, será que você está certo em apontar o dedo para os pregadores de Moisés que estão por aí, para os católicos, para os idólatras? Será que você é santo? Será que a doutrina que você está ensinando é uma doutrina saudável? Vamos para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 ao 9. 1 Coríntios 9, versículo 7 ao 9. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Versículo 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também diz? Olha, Paulo usando a lei, aquilo que Jesus veio dar fim, por aquilo que Jesus derramou o sangue no madeiro, na cruz, para aniquilar o diabo, para finalizar a morte, para destronar o império do acusador, que o diabo era acusador, era Moisés, eram as leis de Moisés. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade o que a lei também diz? Isso é sã doutrina? Versículo 9 de 1 Coríntios 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com os bois? Então você vê, será mesmo que Paulo utilizou
a lei para justificar o modus operandi de se tomar dinheiro das pessoas, porque naqueles dias, até tudo bem que eles faziam várias viagens, né? Eles precisavam de alimentos, porque o evangelho, as boas notícias do reino de Deus, realmente precisavam ser pregadas, ser evangelizadas, precisava-se realmente disseminar que o reino de Deus estava próximo. Isso era evangelho. Mas mesmo naquele tempo, Paulo iria usar a lei, exemplos da lei de Moisés, para fazer isso? A pergunta final desse pequeno vídeo nosso: será mesmo que Paulo pregou uma sã doutrina? Aí fica com você. Aí cabe você interpretar, tirar as suas... através da sua opinião, do seu conhecimento, você colocar aí, se você quiser, no comentário, se ele pregou realmente essa doutrina, ou se foi só uma doutrina um pouco diferenciada das que os fariseus pregavam. E aí? Você acha que esses pregadores que andam por aí dizendo que tem dons de pregador, que tem dom de pregador, para pregar o mistério que esteve oculto? Mas quem fez isso foi Paulo, já vai fazer 2000 anos. Eu não compactuo com isso. Finalizando o vídeo, eu falo. Eu não vou ler, mas você lê Apocalipse 11, 15 ao 17, Apocalipse 14, 6 e Apocalipse 21, 3. Eu acredito nisso, eu vivo isso, que é o reino de Cristo estabelecido em cada um de nós, onde está o seu templo espiritual e onde ele faz morada. É isso que eu acredito. Isso é também conhecido como Evangelho Eterno. Essa é a minha fé, tá bom? Um abraço, um aperto de mão. Se for possível, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um beijo no coração. Tchau, tchau.